Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês, fico muito feliz. O nosso primeiro vídeo foi um sucesso, né? Eu nem imaginava que ia pegar as visualizações, os números que pegaram. E, fiquei muito feliz, muito obrigado mesmo a todos vocês que estão visualizando esse vídeo. Fico muito feliz mesmo de coração, tá? E pra você que não é inscrito, se você puder me ajudar a se inscrever no canal, eu vou agradecer muito mesmo. Se você puder deixar alguma opinião, dar um gosteizinho aí, um like, eu vou agradecer imensamente pra você, tá? Eu espero que seja proveitoso pra você e que você saia daqui sabendo mais do que você já sabe. Hoje a gente vai falar sobre os núcleos da base e sobre uma patologia interessante que é o mal de Parkinson, certo? A gente vai ver como se comportam essas estruturas na presença do mal de Parkinson, beleza? Os núcleos da base são conjuntos de massa cinzenta que são localizados profundamente no nosso encéfalo, mais precisamente ali no telencéfalo, próximo ao tálamo, tá? As estruturas que formam os núcleos da base são o globo pálido interno, que é ainda dividido em duas porções, né? Interna e externa. A externa é essa maiorzinha aqui, onde a seta do mouse está passando por cima, e a interna é essa menorzinha aqui com um formato um pouco arredondado, tá bom? O tálamo é uma estrutura bem importante, um pouco maior, representado em cinza, núcleo quadrado em azul superiormente ao tálamo, a substância negra também tem duas porções, a reticulada e a compacta, e o núcleo subtalâmico aqui em rosinha, tá? A gente vai estudar como se comportam essas estruturas em funcionamento, porque os núcleos da base são muito importantes na motricidade, no controle motor, também na cognição e tem um envolvimento com a emoção, só que estudaremos a sua parte motora. Vamos entender o circuito do movimento através dos núcleos da base, em relação aos núcleos da base. O seu córtex cerebral vai identificar que você está querendo realizar um movimento. Então, enviará estímulos excitatórios ao estriado. O estriado, por sua vez, identificará a mensagem recebida pelo córtex cerebral e enviará ao globo pálido interno. Existem duas saídas dos núcleos da base para o córtex motor, que é através do globo pálido interno e a substância negra reticulada. O globo pálido interno, ele exerce uma função inibitória, ele inibe o tálamo. Se eu inibo o tálamo, as informações que foram passadas pelas estruturas antes de chegar ao globo pálido interno não vão passar adiante, não vão seguir até o córtex motor para que o movimento aconteça. Então, se eu tenho o globo pálido interno inibindo o tálamo, fazendo com que a mensagem não chegue ao córtex motor, eu preciso cessar essa ação do globo pálido interno, certo? Esse funcionamento de inibição vai ser benéfico para a gente quando a gente quiser permanecer em repouso. Mas quando nós quisermos que o movimento aconteça, eu tenho que ter uma estrutura que cesse a ação inibitória do globo pálido interno sobre o córtex motor, que vai ser o estriado, e a gente vai entender direitinho agora nas duas vias. A via direta, que é a favor do movimento, e a via indireta, que é contra o movimento. Vamos entender a via direta, que é a favor do movimento inicialmente. Então vamos lá. O córtex cerebral enviará uma mensagem excitatória ao estriado através do neurotransmissor glutamato. O glutamato, por sua vez, vai inibir através do neurotransmissor GABA o globo pálido interno. Lembra que eu falei agora para vocês que o globo pálido interno ele inibe o tálamo e assim a mensagem não chega ao meu córtex motor. Então eu preciso que alguma estrutura iniba ele para que ele não iniba o tálamo e a mensagem passe adiante. Quem faz essa função é o estriado. Através do neurotransmissor GABA, ele inibe o globo pálido interno, fazendo com que as informações do córtex cerebral cheguem ao tálamo e, consequentemente, ao córtex motor, e que o meu movimento aconteça a partir de todas essas comunicações.
A via indireta, que é contra o movimento, é um pouquinho mais complexa. Por quê? Imagina essa imagem aqui da via direta nesta outra imagem. Só que a gente vai ter a adição de outras duas estruturas, que é o globo pálido externo e o núcleo subtalâmico. Vamos lá. Esquece, por momento, essas duas estruturas aqui. O que é que a gente estava entendendo até agora? O meu estriado, através do meu neurotransmissor GABA, está inibindo o globo pálido interno, fazendo com que as mensagens consigam chegar ao tálamo. Lembra? Acabei de explicar isso a vocês nessa primeira imagem. O estriado inibe o globo pálido interno para que as mensagens do meu córtex cerebral consigam chegar ao meu córtex motor. Tá bom? Então vamos lá. Só que aqui, se eu permanecer nesse funcionamento, nesse padrão, eu estaria sendo a favor do movimento. Mas na via indireta, eu sou contra o movimento, eu não quero um movimento, eu quero permanecer em repouso, eu quero descansar, quero ficar no sofazinho, assistindo meu filminho, minha sériezinha. Então o que acontece? Deixa eu dar uma voltadinha aqui. Pronto. O globo pálido externo, ele tem uma... Lembra que eu falei dessas duas estruturas, certo? Esquece todo o resto agora, foca nisso aqui, ó, nesses dois, ó. Vou circular aqui para prender a atenção de vocês, ó. Foca nesses dois. O globo pálido externo, ele tem uma ação inibitória ao núcleo subtalâmico. Ele inibe o tempo inteiro o núcleo subtalâmico. Ele não quer deixar o núcleo subtalâmico falar nada. Porque o núcleo subtalâmico excita o globo pálido interno. Tá? Isso é padrão, gente. Isso é padrão. O globo pálido externo inibe o núcleo subtalâmico porque ele tem ciúme. Porque o núcleo subtalâmico excita o globo pálido interno. E lembra, se eu excito o meu globo pálido interno, o que é que eu tenho? Ele não deixa o tálamo falar para o córtex motor. Lembra, eu preciso parar. Eu não posso deixar que o meu globo pálido interno iniba o meu tálamo. Então eu tenho que inibir ele. Se eu excitar ele, ele continua inibindo. Então eu tenho que parar de excitar o globo pálido interno. É por isso que o globo pálido externo não deixa o núcleo subtalâmico livre, porque ele vai excitar o globo pálido interno e o globo pálido interno vai inibir o tálamo e a mensagem não vai chegar ao córtex motor, reproduzindo aquela imagem que eu falei para vocês no início do vídeo, tá? É bem fácil de entender. Se você não entendeu, repete o vídeo novamente, vai devagarzinho que vai conseguir entrar na sua cabeça, eu tenho certeza. Só que se eu sou contra o movimento e eu preciso que meu globo pálido interno iniba o tálamo, eu preciso liberar o núcleo subtalâmico. Mas o meu globo pálido externo está inibindo o tempo todo ele. Então o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu faço? Na verdade, o que é que o nosso corpo faz? O estriado, ao mesmo tempo que está inibindo o globo pálido interno, fazendo com que ele não deixe de realizar sua função de inibir o tálamo, ele também inibe o globo pálido externo. Então essa função do globo pálido externo de inibir o núcleo subtalâmico, ó, vai por água abaixo. Se eu deixo o núcleo subtalâmico livrezinho para fazer o que ele quiser, ele joga duro aqui, ó, excita o globo pálido interno, o globo pálido interno vai lá e inibe o tálamo, e a mensagem, o que eu quero fazer, o meu movimento, não consegue chegar ao meu córtex motor. E aí, o que é que acontece? O meu estriado está inibindo o globo pálido externo também, o núcleo subtalâmico está livre. Só que ele está livre, ele precisa de algum estímulo. De onde vem esse estímulo? Ao mesmo tempo que o córtex cerebral está excitando o estriado para ele fazer a função dele, está excitando o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico que está livre, porque o estriado não está mais... Porque o estriado está inibindo o globo pálido externo e o globo pálido externo não está conseguindo inibir o núcleo subtalâmico, ele fica livre e consegue excitar o globo pálido interno. Se ele consegue excitar o globo pálido interno, o globo pálido interno... Opa, olha a coisinha que eu fui trocando aqui, o daltônico. O globo pálido interno inibe o tálamo, a mensagem não chega no córtex motor e eu não tenho movimento. E essa é a minha via indireta. A via
contra o movimento. E agora a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, como o meu não, tá repreendido, mas como a doença de Parkinson atua nesse sistema dos núcleos da base. A gente vai ter a substância negra compacta. A substância negra compacta envia neurotransmissores conhecido como dopamina. Esse neurotransmissor muitas pessoas conhecem, certo? Só que na doença de Parkinson, essa dopamina ou ela vem de baixa qualidade ou em pouca quantidade. Qualquer uma das duas situações acabam desregulando todo o funcionamento do meu sistema. Beleza? Então, o que é que acontece? Se eu tenho uma diminuição da minha dopamina, o funcionamento do meu estriado vai ser maléfico. Ele não vai acontecer de forma íntegra. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Ele vai na via direta, tá? A via direta aqui, ó. Da metade para lado direito é via direta. O meu estriado vai diminuir a inibição. Lembra, a via direta é a favor do movimento. Eu quero que o movimento aconteça. Para o meu movimento acontecer, eu tenho que inibir quem? Eu tenho que inibir o globo pálido interno, porque ele inibe o meu tálamo. Eu preciso que ele cesse essa ação dele, então eu preciso inibir. Só que quando a minha dopamina chega com pouca qualidade ou em pouca quantidade, o estriado não consegue inibir de forma com boa qualidade o globo pálido interno. Se eu não consigo diminuir a inibição, ele permanece com uma inibição sobre o tálamo. Então, na via direta, que é para eu ter o meu movimento, eu não consigo ter o meu movimento. O meu movimento ele acontece de forma desequilibrada, porque eu estou tendo uma menor inibição sobre o globo pálido interno. O globo pálido interno está conseguindo exercer, mesmo que pouca, mediana, uma quantidade de inibição sobre o tálamo. Na via que eu tenho que ter o movimento, que eu tenho que ter a inibição total do globo pálido interno, eu perdi isso. Eu tenho inibição parcial. E aí o meu globo pálido interno fica livre para conseguir causar a inibição sobre o tálamo, e as informações motoras elas chegam com dificuldade. Bom, na via indireta, o que é que acontece? Acontece o seguinte: por conta da má qualidade de dopamina que chega no estriado, enviada pela substância negra compacta, vai ocorrer um desequilíbrio no funcionamento desse sistema. E como é impactado na via indireta? Como eu falei para vocês, vai haver um desequilíbrio. Então, o estriado ele vai potencializar muito mais a sua inibição sobre o globo pálido externo. Lembra para vocês que eu expliquei na via indireta. O globo pálido externo, naturalmente, ele tem uma ação inibitória sobre o núcleo subtalâmico. Inibindo o núcleo subtalâmico, ele evita que o núcleo subtalâmico excite o globo pálido interno para que as mensagens não cheguem, para que as informações não cheguem ao tálamo. Então o que acontece? O estriado potencializa a sua inibição sobre o globo pálido externo, diminuindo ainda mais a inibição natural, original que o globo pálido externo exerce sobre o núcleo subtalâmico. Se eu tenho o núcleo subtalâmico soltinho, liberado, fazendo tudo o que quiser, ele vai potencializar ainda mais as informações excitatórias em relação ao globo pálido interno. E aí o globo pálido interno vai potencializar ainda mais as suas ações inibitórias sobre o tálamo, ocorrendo um desequilíbrio. Lembra, o equilíbrio é a base de tudo, principalmente no nosso corpo. Então, se eu tenho alguma estrutura que não oferece a sua melhor qualidade, os outros sistemas, o outro sistema ou aquele sistema que necessita da boa qualidade daquele produto não vai funcionar da forma correta. E é isso que acontece. Um desequilíbrio tanto na via direta quanto na via indireta. Bom, a aula de hoje foi isso. Foi bem curtinha, mas eu espero que tenha sido produtiva para vocês, que tenha somado em alguma coisa para vocês. Se vocês puderem deixar um like, se inscrever, um comentário, eu vou agradecer de coração, porque me motiva muito e é muito bacana ler os comentários de você, tá bom?
Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Até a próxima. Abraços. Tchau, tchau.